Celular aqui. Meu querido irmão Antônio Ivan, boa noite, seja bem-vindo. Cristina, seja bem-vinda, obrigado pela presença de vocês aqui conosco. A gente vai fazer uma transmissão simultânea aqui no nosso Instagram e também aqui no Meet, né, com os nossos irmãos do NELS, né? O nosso tema de hoje, ela está lá no capítulo 35 do livro Ceifa de Luz, cujo título é Ao Sol da Verdade, né? Nós vamos fazer então a nossa oração inicial para começarmos então a nossa reflexão sobre esse tema, ok? Então deixa eu acionar aqui, prontinho. Vamos lá, então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar então essa noite de reflexão sobre o tema, né? Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, todos nós encarnados e desencarnados, unidos e reunidos, embora de forma virtual, mas em nome de Jesus. E te rogamos, Senhor, que os teus mensageiros divinos possam orientar a todos nós, nos esclarecer, nos inspirar, nos instruir, a todos nós, Senhor, acerca do tema que será tratado nessa noite, ao sol da verdade, Senhor. Que teus benfeitores espirituais possam nos auxiliar, Senhor, nesta noite de reflexão e de aprendizado. E assim sendo, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da Equipe Espiritual do NELS, tem Senhor Paulino Câmara como mentor espiritual. Então nos sentimos autorizados a dar por iniciada mais uma live do Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, na tua santa e divina paz. Muita paz e muita luz a todos. Então vamos começar pela leitura, para que a gente então possa... Meu irmão Ari, boa noite. Lila, boa noite, sejam bem-vindos. Então, do livro Ceifa de Luz, capítulo 35, cujo título é Ao Sol da Verdade. Emmanuel nos traz uma reflexão acerca do João, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus afirma: mas, quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Emmanuel, então, nos convoca a seguinte reflexão: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a grés ou a pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado
preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito a expressar-se em serviço de fraternidade, entendimento e educação. Olha que reflexão, então, Emmanuel nos traz, né, sobre o papel do Espiritismo para a humanidade. Então, como todos nós que aqui estamos trilhando neste orbe, cada criatura traz consigo fardos de seu pretérito. E evidentemente, como nós estamos dentro de um plano material e nos prendemos, nos acorrentamos às questões de ordem meramente material, porque até então, antes da doutrina espírita se fazer presente neste orbe, nós não conhecíamos nada que nos levasse a crer no porvir, na vida futura. E nos prendemos tão somente à vida presente. E por nos prendermos tão somente a esta existência, simplesmente nós nos aprisionamos nas coisas efêmeras da vida. Nos prendemos às nossas posses monetárias, às nossas posses dos bens móveis e imóveis, aos títulos, às honrarias. E dessa forma nós não conseguimos, então, ver nada que existisse além desse nosso universo extremamente impermanente. Mas Cristo, profundamente conhecedor da jornada de seus irmãos, afirmou de forma categórica de que viria então o Espírito da Verdade, aquele que viria trazer ao mundo uma nova possibilidades de entendimento, ia quebrar as algemas, as amarras que nos prende às questões de ordem material e fazer-nos ver de que nós somos então espíritos imortais e que necessitamos trabalhar para romper todos esses cipoais que nós construímos em nossa vida e que nos prendem tão somente às questões meramente materialistas. E começarmos então a trabalhar, a nos trabalhar para o porvir, para fazer que a essência imortal, que é o Espírito, comece a prevalecer, que a espiritualidade, que a imortalidade da alma, ela comece a prevalecer sobre a chamada morte. Porque até então, morreu, acabou-se. Não se esperava mais nada além da morte.
ali era o ponto final, e que nós iríamos aguardar então Cristo voltar para então julgar-nos a cada um de nós, que viria de forma um trovão imenso e as catatumbas seriam rompidas e nós surgiríamos para o julgamento final. E a doutrina espírita nos traz a verdade da vida, a imortalidade do espírito, a sua essência divina que não perece, que o que perece é tão somente este corpo material, de que as posses, os títulos são coisas impermanentes na nossa vida, que quando Jesus nos recomenda guardarmos tesouro no céu, é exatamente o que nós estamos adquirindo em conhecimento, em moral, em respeito, em espiritualidade. Porque a doutrina espírita, ela não tem a pretensão de ser ou de dominar o mundo. Não. O seu propósito é o esclarecimento de todas as criaturas. Porque aquilo que a doutrina espírita nos traz de conhecimento, as religiões que aqui estão estabelecidas, elas então começarão a aderir e a compreender esta verdade pura e cristalina para todos nós. O Espiritismo não pretende abalar o mundo, não pretende empreender cruzadas que através da palavra e da arma ceifam milhões de vidas. Não pretende fazer uma reformulação contra as religiões em que também vidas foram ceifadas. Não. O Espiritismo nos traz o despertar da consciência de cada criatura. Ela nos traz o esclarecimento de que somos nós quem deveremos empreender esforços e começar então a desapegar das coisas impermanentes, efêmeras, passageiras. Falamos tanto, eu estou aqui de passagem. Então, mas por que então me prender se eu não vou levar absolutamente nada? A não ser o meu tesouro. Os conhecimentos adquiridos das diversas ciências, a minha moral, a minha espiritualidade, a minha religiosidade. Este é o meu tesouro, que estará sempre comigo. Mas os bens imóveis, esta casa onde eu moro, este aparelho celular, este notebook, o dinheiro com que eu faça a minha feira, absolutamente são transitórios, passageiros. Esta roupa, este corpo a qual eu me encontro preso, um dia então irá se desfazer completamente, voltará à natureza. Como diz, do pó vieste, ao pó retornarás. Vieste da natureza, os elementos naturais que compõem o nosso corpo, e a ele nós vamos retornar. Então, por que se apegar, por que se prender, por que se brigar? Se não vamos levar absolutamente nada de ordem material. Este é o grande combate que todos nós precisamos realizar primeiramente em nós.
e trabalharmos na difusão desta doutrina extremamente esclarecedora para todos nós, trabalharmos em difundir que nós somos espíritos imortais e que a vida nesse orbe ela é passageira, que aqui nos encontramos em uma escola, em um hospital, em um reformatório, com o propósito de se elevar espiritualmente. E isso nos esclarece com muita propriedade a doutrina espírita. Então, não vamos declarar guerra aos povos. Não vamos induzir pessoas a aderirem à doutrina espírita simplesmente porque nós acreditamos fervorosamente no espiritismo. Porque nós não duvidamos da comunicação dos espíritos conosco. Porque nós não duvidamos da nossa imortalidade. Não vamos impor absolutamente a ninguém, porque Cristo não impôs absolutamente nada a seu ninguém. Deixou para todos nós seu Evangelho, o roteiro com que cada criatura deve empreender esforços em seguir. Então a doutrina espírita vai exatamente nessa passada. Alguns irmãos reclamam porque as nossas casas andam vazias e porque os nossos eventos são vazios, enquanto outras instituições religiosas superlotam, os seus eventos são gigantescos. Não devemos nos preocupar com isso. Cada criatura está dentro do seu processo de aprendizagem absolutamente natural. E a doutrina espírita não é de fácil absorção para muitos, porque ela simplesmente coloca em nós, em cada um de nós, a responsabilidade no seu processo de transformação. Esclarece-nos Voltou o som, né? Foi o mouse que bateu aqui e fechou meu microfone, rapaz. Eu nem observei, ó. Então a doutrina... Deixa eu botar esse mouse para lá para a gente não... Pronto, para não mexer aqui e não fechar o microfone, ok? Então a doutrina espírita, ela nos esclarece de que somos nós os responsáveis por nossa vida. E que ela não tem propósito de impor absolutamente nada, mas de despertar consciências para que cada um trabalhe a sua transformação, a sua regeneração. Muitos simpatizam com a doutrina espírita. Semana passada, conversando com alguns amigos nossos, alguns irmãos nossos, né? E o censo, hein? Será que vai aumentar o número de espíritas? Muitos se declaram, são simpáticos à doutrina espírita. Mas como bem falou Raul Teixeira, né? O espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Abraçar essa doutrina espírita, você tem que realmente ser forte. Porque ela exige de você. Você começa a despertar a sua consciência da sua responsabilidade para consigo. De que você é o grande responsável da sua vida. Então, é essa consciência que a doutrina espírita nos traz. E à medida em que nós despertamos,
nós vamos nos desligando das coisas materiais. Vamos focar na vida espiritual, né? No transformado ser que somos espíritos. Porque nós não temos, nós somos espíritos presos a essa matéria, transitando, jordaneando nesse orbe. Então, o que traz o Espiritismo, jovem doutrina com 165 anos, para com o catolicismo com quase 1800 anos, a religião protestante com mais de 500 anos, em que ao longo desse tempo foi fundamentado de que morreu, acabou, que não há nada, que não existem espíritos. É a doutrina espírita, jovem doutrina, que vai despertando as consciências de cada criatura, né, para o porvir, para a vida espiritual, a vida plena. Porque até então não tínhamos futuro. Não tínhamos futuro. Antes dos mensageiros de Cristo trazerem para nós esses esclarecimentos, não tínhamos futuro. O nosso futuro era a sepultura. Ponto final. E que deveríamos, né, gozar do bom e do melhor, termos posse. Fomos criados para ser competitivos, e não importa como vença, eu quero é vencer, eu quero é superar a tudo e a todos. E essa é uma questão, né, que a doutrina espírita procura nos trazer. E que, claro, trabalhe, lute para vencer, é um direito seu, você merece. Estudou, trabalhou, mereça vencer, mas olha, não é tudo na tua vida. Obtenha conhecimento, é importante, mas tudo isso que você adquirir nesse orbe é transitório, é passageiro. Não levarás títulos, não levarás posses. A posse que levarás é o teu conhecimento adquirido. Este é o teu grande tesouro. Mas um ponto importante nisso. O que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? Estamos simplesmente buscando cada vez mais coisas de ordem material? Será que esse conhecimento que nós temos não é possível compartilhar e ajudar a outrens também? Mesmo que de ordem material. Mas que possamos criar algo que possa ajudar a humanidade. Possamos criar algo que possa ajudar a sociedade. É para isso que nós vamos adquirindo um conhecimento. A ciência está aí. A engenharia está aí. A química, a física, a biologia, a matemática, a botânica, a biologia, todas essas ciências para construir algo bom para a humanidade. Este é o propósito da ciência. Construir algo bom para a sociedade, para a humanidade. Mas o que nós fizemos, aí eu comecei então a refletir, né? Santos Dumont se suicidou. Porque quando viu o seu invento, queria diminuir as distâncias entre os povos, foi utilizado como arma.
descobrimos a pólvora e a utilizamos como arma. A tecnologia extraordinária que nós temos, utilizamos como arma. Então, esses são os desvios do conhecimento que está sendo adquirido para ajudar a humanidade. Porque nós estamos presos à mera condição material, à mera condição de riqueza, de posse, de bens. E ainda não despertamos de que nós somos espíritos imortais, que aqui estamos, mas amanhã talvez não estaremos mais aqui. Vamos despertar, como diz, do outro lado da vida, que é a vida espiritual. E em chegando e em despertando, como é que eu estarei? Como é que eu me sentirei nesse novo mundo, nesse novo ambiente? Que muda a densidade, muda a gravidade, muda a minha percepção de ouvir, de ver, de se deslocar. Muda a consciência a refletir sobre o bem que se praticou, o bem que se deixou de praticar e o mal que tenha praticado e o mal que deixou de praticar. Então, é a balança que vai pesar para nós. É aquela nuvem de testemunha a qual se referiu Paulo, que estará ali conosco. Para que lado nós vamos? Quem irá nos arrastar para o seu mundo? Os nossos credores, cobrando a dívida que nós contraímos? Ou aqueles espíritos amorosos que tanto nos amam e que tanto nos querem bem? Esta é a jornada de todas as criaturas que estão peregrinando neste orbe. E só a doutrina espírita é que nos traz esse esclarecimento da nossa necessidade de se desmaterializar-se e espiritualizar-se, em que estejamos soberanos sobre a matéria, sobre o materialismo. Porque é uma chaga como o egoísmo e o orgulho, e que vem trazendo tragédias para este orbe que nós estamos vivendo. Então, cada um de nós precisa, então, empreender esforços muito grandes para refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. É evidente que cada criatura encontra-se em estágio diferente. E compreendemos perfeitamente, e não vamos tecer nenhuma crítica ou censura, aqueles que simplesmente não acreditam em nada além da morte, que ali no sepulcro encerra-se toda a história e que deva aproveitar tudo que a vida lhe oferece de bom nos prazeres mundanos, nos prazeres materiais. Não vamos criticar, porque ainda se encontram acorrentados nisso, ainda não despertaram a sua consciência. Nós estamos no caminho, na busca do despertar desta consciência. Não queremos aqui dizer que não devemos usufruir do bom e do melhor. Não. Se podemos,
Se temos condições, vamos usufruir. É para isso que nós estamos. Estamos num plano de ordem material. E se há condições de tal, façamos. E será benéfico. Exatamente, Flávio. A doutrina espírita nos ajuda a trabalhar a nossa consciência. E essa, Flávio, é a grande questão. Porque nós resistimos a nos lapidar. Colocamos obstáculos, como estamos, barreiras nesse sentido. Então, é este embate com que cada criatura trava consigo mesmo. Mas por quê? Porque nunca fomos levados a refletir, a analisar, a ponderar. Não. Nós sempre fomos levados a rejeitar qualquer coisa que não viesse dentro dos ensinamentos das religiões tradicionais. E vem a doutrina espírita e ela simplesmente diz: ó, meu querido irmão, é você que precisa trabalhar o seu processo de mudança. É você o grande responsável pela sua vida. Não fica aí sentado esperando em Deus, em Cristo. Tome atitudes para se trabalhar. Dificuldades todos nós enfrentamos. E fazem parte da nossa vida. Sem dúvida, Claudineide, né? Não devemos ser egoístas. Não devemos ser egoístas, né? Saibamos aproveitar, saibamos usufruir, mas não nos esqueçamos de que alguém precisa de nós. Alguém precisa, né, do nosso excedente, né? Porque nós gostaríamos, porque o que a doutrina espírita nos leva é a nos colocar no lugar do outro e pensar: e se eu estivesse em tal situação? Então, a doutrina espírita, ela é o grande bálsamo que o Evangelho de Jesus nos traz. Porque vamos observar atentamente que ela não foge 1 milímetro sequer dentro do que Jesus deixou ensinado. A sua base é o Evangelho de Cristo. Mas ela nos traz aquilo que não poderia ter sido ensinado de forma clara e objetiva, mas que está lá. Mas que está lá há 2000 anos. Cristo nos dá o testemunho da imortalidade da alma. Cristo nos dá o exemplo da reencarnação. Está lá. Exato, meu querido Ari. Nada muda se eu não mudar. Exatamente isso. Mas Cristo nos deu exemplo. Quando Cristo se apresenta aos seus apóstolos, após o 3º dia, como ele se apresentou? Em espírito e verdade. Então, ele não morreu, ele continua vivo, atuante. Quando ele fala que João Batista era Elias, o que é isso que não seja a reencarnação? Quando ele expulsa, né, do jovem que se atirava para lá e para cá, o que é isso que não seja o que nós chamamos de obsessão? Algo novo? Não.
Está lá bem exemplificado por Cristo. A questão é a percepção do entendimento, que a gente só vai entender com a doutrina espírita. Então, é algo maravilhoso o que Cristo nos traz. E o prometera que viria exatamente como a Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, que após Cristo viriam exatamente os seus mensageiros divinos para nos trazer o testemunho da vida, da verdadeira vida, como nós deveremos começar a nos trabalhar. Porque isso ele nos recomendou, né? A perdoar, a orar. O que não seja isso do que você se trabalhar na sua reforma. Quando ele nos recomenda buscar o reino de Deus. O que não é isso, senão você se espiritualizar. Está tudo absolutamente claro e explícito dentro do que Cristo nos falou. Mas nós vivenciamos e vivemos religiões ainda material, dentro do plano material, esperando Cristo voltar, esperando que Ele transforme a nossa vida, que Ele nos regenere, que Ele cure as nossas mazelas. Porque Cristo, o seu sangue lavou os meus pecados, Cristo levou os meus pecados. E Ele fala, ora, quem quiser vir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, tudo que a doutrina espírita nos traz de forma explícita, detalhada, através dos seus mensageiros, que construíram esta obra extraordinária de O Livro dos Espíritos, e posteriormente as outras obras do seu Kardec, e depois vieram as obras, a começar por seu André Luiz, e Emmanuel, Joana, e outros espíritos que nos trazem profundas orientações para o nosso despertar espiritual, para a nossa reforma espiritual. E isso é que nós precisamos nos trabalhar. Meu querido Ivanaldo, nós pedimos muito e damos pouco. Verdade. Verdade. Nos queixamos tanto da vida, reclamamos tanto, pedimos tanto. Mas qual é o esforço que eu estou fazendo? Porque como diz o dito popular, né? Venha a nós, vosso reino, nada. E a doutrina espírita, o que é que nos recomenda? Trabalha. Porque só através do trabalho, dentro da seara de Cristo, e para tal, não precisa ser adepto de nenhuma religião, porque tem muitas criaturas que não são vinculadas a nenhuma instituição religiosa e que realizam extraordinários trabalhos na seara de Cristo. E muitos que se dizem cristãos deixam a desejar. Por isso é que Cristo disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque é preciso agir, é preciso trabalhar, é preciso acreditar no transcender da vida. É preciso trabalhar-se, transformar-se, regenerar-se, compreender que o Evangelho de Cristo é o Evangelho transformador, redentor de todos nós. E que a doutrina espírita, associada a esse Evangelho, nos traz o esclarecimento da nossa imortalidade.
de Deus como causa primária, inteligência suprema. Pai bondoso, bendito, misericordioso. Eu não quero a morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Porque a morte significa exatamente as correntes que nós vinculamos às nossas condições pura e meramente materiais, as satisfações meramente de ordem materiais. E que morremos, apagamos a nossa luz. Mas Deus espera o nosso despertar de consciência para que a gente possa nos libertar das amarras que nós mesmos nos vinculamos e nos prendemos. A luz que há dentro de cada um de nós, que simplesmente por nos prendermos às condições materiais, nós a sufocamos. O espírito pacífico que somos nós preferimos a guerra, mas haverá o despertar de consciência de cada criatura para compreender perfeitamente a profundidade da mensagem de Cristo. Bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados os mansos. Vamos compreender que só sendo criaturas ordeiras é que nós vamos transcender a nossa violência e vamos quebrar todas as amarras que nos prendem às condições tão somente materialistas e que satisfazem tão somente ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Porque nos vinculamos às questões de ordem materiais. E é tanto que, se Deus quiser, eu vou acertar na Mega Sena da virada sozinho. Se Deus quiser, eu vou passar naquele concurso público. Se Deus quiser, mas só conquistas materiais. E por que não trabalhamos para nos regenerar, para nos espiritualizar? Estamos em busca sempre das coisas materiais, vinculados a ela, fascinados. Porque nós precisamos, ostentar que temos um relógio de marca, uma roupa de marca, um carro, uma casa, viajar para cima, viajar para baixo. Precisamos ostentar tudo isso. Mas todas essas criaturas que estão presas a isso, por mais que satisfaçam os seus prazeres, mas há sempre um vazio não preenchido. Há sempre o vazio. E que ela vai buscando cada vez mais posse, cada vez mais prazeres, cada vez mais ostentação. Vai mergulhando cada vez mais e há sempre um vazio. Porque somos nós que entendemos de que não é isso que nós estamos buscando. Não é isso que nós estamos almejando, mas ainda não compreendemos, não entendemos. Sabemos que aqui não pertencemos, sabemos que somos espíritos imortais, mas preso à condição material, a gente não consegue despertar para isso, preso tão somente a essas condições.
Mas nós escolhemos transitar nesse caminho exatamente para nos disciplinar. E aí fracassamos novamente. Entramos novamente em derrocada. E o vazio continua. Porque a essência divina, ela não está se alimentando do que lhe faz progredir, se elevar, transitar de forma leve, sublime. Ela se vê órfã. Tem sede, tem fome, mas tudo que consome não lhe sacia a fome nem a sede. Procura enxergar algo, mas a sua vista está turva. Não há mais percepção da vida. Por isso que nós somos chamados a nossa transformação espiritual. Porque somos espíritos imortais. E em o sendo, a nossa vida é eterna. É uma batalha árdua, sacrificial, que todos nós empreendamos nesse orbe. Mas que nós que já enveredamos neste caminho, sabemos o quanto ele nos será consagrador, o quão grande será a nossa vitória a superar a nossa própria materialidade. Porque estamos trabalhando para nos vencer, não vencer o mundo, mas vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nos desmaterializar. Esta é a grande proposta que o Evangelho de Cristo e que a doutrina espírita traz para todos nós. Vamos agir, vamos trabalhar, vamos agradecer mais do que pedir. Vamos louvar e vamos glorificar a esse Pai Criador, que nos dá oportunidade sem fim para que a gente possa se transformar. A esse irmão maravilhoso, Cristo Senhor Jesus, a qual veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, temos um guia seguro, temos um modelo em que nós precisamos mirar e empreender um dia após outro esforços, sacrifício, mas nós temos a mais absoluta e convicta certeza de que todos esses esforços e que todo esse sacrifício vai valer a pena. Valerá a pena. Porque nós vamos encontrar a felicidade que nós tanto almejamos, a paz que nós tanto almejamos. O vazio existencial que há, ele então será preenchido com esse trabalhar da nossa busca em ser um espírito livre. E foi isso que Cristo nos mostrou. Precisamos nos libertar da nossa materialidade e ir além, muito além. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores que se encontram aqui conosco, no NELS,
a todas as senhoras e a todos os senhores que se encontram aqui conosco em nosso Instagram. A sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento a Deus por esse momento de reflexão para todos nós. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse breve instante, em que todos nós, encarnados e desencarnados, estivemos unidos e reunidos, embora de virtual, mas em nome de Jesus, ó Pai. Rogamos, Senhor, que envolva a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos e nos leprosários. A todas as criaturas, Senhor, que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão. A todas as criaturas que vivem nas trevas e que vivem na escuridão. A todos os teus filhos, Senhor, que vivem sobre todos os recantos deste imenso universo em que tu criaste, envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. Muita paz e muita luz a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E assim sendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome do seu Paulino Câmara, o mentor espiritual do Neus, é que então nos sentimos autorizados a dar por encerrada mais uma live do Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, na sua santa e divina paz. Muita paz e muito obrigado a todas as senhoras e a todos os senhores.